A escalada do desmatamento na Amazônia disparou um alerta entre autoridades e especialistas brasileiros e estrangeiros essa semana. Mas o que exatamente está acontecendo na maior floresta tropical do mundo? Qual o tamanho da devastação? E quais são as consequências dessa prática ilegal? Os repórteres do Fantástico estiveram no município mais desmatado do Brasil. Flagraram queimadas e o transporte de madeira ilegal em plena área de proteção ambiental. Estamos na Amazônia paraense, de trechos péssimos da Transamazônica, da polêmica usina de Belo Monte, da BR-163, onde fazendeiros promoveram há 2 semanas o Dia do Fogo. Aqui encontramos floresta ainda virgem, mas também devastação. Entramos em lugares como a Floresta Nacional do Jamanchim, a mais desmatada do país. Encaramos a poeira na região da gigantesca Altamira, onde não falta trabalho para os fiscais do IBAMA. Mas como é que você acha que é a rotina no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, no maior município brasileiro, que também é o mais desmatado do país? Escritórios a 1000 por hora, denúncia chegando a todo instante, grandes operações de fiscalização. Não é assim. As denúncias que chegam para o IBAMA daqui, de Altamira, são mandadas para Santarém, que fica a 500 quilômetros daqui. Porque o IBAMA de Altamira só tem 3 funcionários, 2 da área administrativa e um único fiscal. E olha, ainda pode piorar. O IBAMA de Altamira, é como se ele estivesse se retirando de Altamira, essa é a sensação. As notícias são transferidas para Santarém, né, que não reage aos chamados do Ministério Público Federal. A procuradora atua em Altamira desde 2012 e vê os dias de hoje como um momento especial, no mau sentido. A fala do governo federal com relação à Amazônia, ela gera esse encorajamento do crime ambiental, né? Porque é de crime que a gente está falando. É de ocupação de áreas, que são as áreas protegidas da Amazônia. Ela se refere a declarações como esta. Não pode levar 10 anos ou simplesmente não se conceder uma licença ambiental. Essa forma xiita de tratarmos o meio ambiente que eu estou preocupado. Não vou admitir mais IBAMA sair multando a torta direito por ele, bem como o ICMBio. Essa festa vai acabar. Este engenheiro florestal trabalha numa organização não governamental que acompanha por satélite a situação da Amazônia. E ele mostra. Em 85, a bacia do rio Xingu, no Pará, era assim. Mas hoje, o desmatamento avançou, inclusive em florestas e parques nacionais. E terras indígenas também. A estimativa é que cerca de 17% da Amazônia tenham sido desmatados nos últimos 50 anos. E o número vem crescendo. A questão não é se ele aumentou um pouquinho mais ou um pouquinho menos. O fato é que o desmatamento está tendo um aumento importante. Este ano. O engenheiro analisa imagens de várias origens, inclusive do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O INPE é a instituição que tem a maior capacidade de realizar este tipo de medida. O INPE realiza 2 tipos de monitoramentos por satélite da Amazônia. O PRODES, que é um relatório anual de alta precisão sobre a área desmatada, e o DETER, um sistema de alarmes de desmatamento e queimadas. O DETER é diário, para que, em tese, a fiscalização haja rápido. O objetivo do DETER não é a medição precisa diária, mas ele indica tendências de desmatamento, se está aumentando ou diminuindo. Em julho de 2019, por exemplo, as áreas associadas aos alertas do DETER cresceram 278%, quase 300%, ou seja, quase 4 vezes em relação a julho de 2018. A divulgação de números como esse irrita o governo. Alguns maus brasileiros ousam fazer campanha com números mentirosos contra a nossa Amazônia. Ricardo Galvão, o respeitado diretor do INPE, foi demitido e dias depois debateu com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, no programa Painel da Globo News. O presidente da República, ministro, chamou os dados do INPE de mentirosos. Então, o senhor me escuta até o final. Os dados foram mesmo. Não. Os números estavam errados. Se o senhor está falando... Nós mostramos isso semana passada. O número da forma como foi apresentado e a análise como foi feita não está correta. O DETER foi criado por ordem da então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em 2004,
ano de uma alta forte de desmate. Até então só existia o PRODES, o relatório anual. A ministra, então, chamou o INPE e perguntou: esse dado anual, ele é muito de boa qualidade, mas ele não contribui para as ações de fiscalização. É uma vez por ano, após o desmatamento. E ela falou: o que pode ser feito? Assim que o DETER entrou em ação, houve uma queda aguda no desmatamento. Mas desde 2012, os números voltaram a subir. Segundo dados preliminares do INPE, o desmatamento de 2019 está maior do que no ano passado. Todos os dias são gerados mais de 500 alertas de desmatamento. O DETER usa atualmente os dados de 2 satélites. Um indiano, chamado IRS, e outro brasileiro, o Cibers 4. E ele tem um acerto de mais de 90%, o que é excelente para esse tipo de dado. A ONG Map Biomas junta os alertas do DETER com imagens de alta definição de microsatélites americanos da empresa Planet e obtém mapas super detalhados de desmatamento. Agora eu vou fotografar as coordenadas, a latitude, a longitude dessa área que o engenheiro Tasso apontou para nós como uma região onde está acontecendo um desmatamento agora e um desmatamento crítico na Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. De posse dessas coordenadas, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai para lá. De São Paulo voamos para Belém e de lá para Altamira, às margens do Xingu. É o maior município do Brasil e o mais desmatado também. Dali, a gente se embrenhou pela Amazônia. A gente está saindo de Altamira, vamos para Itaituba, que é o entroncamento da Transamazônica com a BR-163. Foi ao longo do trecho paraense da BR-163 que proprietários rurais anunciaram para o dia 10 de agosto um Dia do Fogo. Uma série de queimadas para chamar a atenção do presidente, para mostrar que eles querem trabalhar e que, para isso, precisam derrubar e queimar a floresta. Em mais um voo, agora de monomotor, a gente vai conferir o que está acontecendo na região da BR-163. Daqui de Itaituba, a gente vai voar para o sul, para Novo Progresso. A gente está com as coordenadas que a gente pegou lá em São Paulo de alguns dos pontos mais desmatados. Nós vamos sobrevoar, voando baixinho, para conferir se esses pontos estão lá mesmo, a imagem que aparece no satélite. Logo chegamos ao Parque e à Floresta Nacional do Jamanchim, que são áreas de proteção, no papel, porque a Floresta do Jamanchim é a mais desmatada do Brasil, pelo critério de corte raso, segundo o INPE. Agora começa a floresta, então o contraste entre pastos e áreas desmatadas e a floresta em si fica maior. A gente está entrando na Floresta Nacional do Jamanchim. Dá para ver lá ao fundo, já vê a área desmatada, mesmo dentro da floresta. Tem trechos ali onde não tem nenhuma árvore, nada, porque é desmatamento recente, nem deu tempo ainda de a floresta começar alguma recuperação. Numa área que deveria estar preservada, a gente se depara com bastante desmatamento, os troncos de árvores jogados pelo chão, sinais claros de queimada recente. Já não se enxerga mais nada. O piloto usa toda a sua experiência de 22 mil horas de voo. A gente está entrando agora numa área de fumaça bastante densa e a gente sente o cheiro da queimada. O céu que estava claro, de repente, está tomado por fumaça. E essa névoa densa que bloqueia praticamente a nossa visão. Caramba, olha isso, velho. Achamos um dos focos da fumaceira, uma queimada enorme. Quando a gente já estava aqui na Amazônia, a gente recebeu uma informação de que estava sendo construída uma ponte ilegal sobre o rio Jamanchim para fazer o escoamento de madeira. A gente pegou as coordenadas, viemos e não deu outra. A ponte está lá. Questionado pelo Fantástico, o governo do Pará informou que não autorizou essa ponte e vai mandar uma equipe para vistoriar a obra. Nosso voo prossegue. Temos mais coordenadas para checar. Agora a gente chegou no ponto que nós vimos na imagem de satélite lá em São Paulo. São as coordenadas exatas. Mal dá para ver lá embaixo. De tanta fumaça, tanto cheiro de fumaça e tamanho o desmatamento. A gente consegue enxergar as árvores caídas por entre os blocos de fumaça. É uma cena realmente
incrível de ver de perto. Não é só uma coisa que a gente imagina, que vê lá na imagem do satélite. Ela existe de verdade. São dessa área as imagens que o engenheiro Tasso publicou mês passado em redes sociais, com bastante repercussão. Aqui, a área em 25 de abril desse ano. Depois, em 1º de julho. E nas nossas filmagens aéreas, a situação atual. As imagens de satélite, essas que a gente foi confirmar no local, são do DETER, o sistema de alertas do INPE, atacado pelo governo Bolsonaro e defendido por ambientalistas. A gente tem total clareza de que o desmatamento está aumentando. O DETER é um indicador disso. Aterrissamos na cidade de Novo Progresso, à beira da BR-163. E vamos por terra para a Floresta Nacional do Jamanchim. Nenhuma placa indica que ali é uma área federal protegida. Existem muitas fazendas que ou já estavam ali quando a Floresta Nacional foi oficializada ou foram abertas depois. Do lado de lá da estradinha, verde, aquela paisagem que a gente espera de uma floresta tropical. Mas desse lado aqui onde eu tô, ó, tudo seco. Queimada recente, passaram máquina, inclusive do lado onde eu tô, que está fora dos limites da fazenda. A gente imagina que o suposto uso seja para fazer um pasto. A gente até viu 3 ou 4 cabeças de gado lá atrás. Mas o que acontece muito aqui nessa região é isso. Eles desmatam, supostamente para fazer um pasto, mas não botam animal nenhum, ou então botam muito poucos. Pegamos uma queimada no finzinho e vimos muita floresta, mas também bastante desmatamento, e em áreas de proteção. No fim da tarde, no nosso voo de retorno, para onde se apontasse a câmera, queimadas apareciam. De volta a Altamira, viajamos de carro para lugarejos de alta tensão, de garimpos, de conflitos de terra. Você tem um grupo que ganha dinheiro na especulação de terras. Esse grupo, ele se apropria de terras públicas, se apropria de terras de populações tradicionais, acaba gerando desmatamentos, à força muitas vezes. Na Vila da Ressaca, uma faixa informa: proibido entrar de capacete e com os vidros do carro fechados. É para saber se não são pistoleiros que estão chegando. Seguimos pelas estradinhas e, ao tomar um desvio, encontramos um marco histórico. Esse é o ponto exato onde foi assassinada a freira católica Dorothy Stang, em 2005. Que atuava junto a famílias em busca de terra e vivia em atrito com fazendeiros e madeireiros da região. Chamou nossa atenção aquela placa num tronco de árvore que foi instalada 4 anos depois do crime. Segundo o texto, a placa é uma homenagem aos mártires da preservação da floresta e da reforma agrária. Pois bem, a placa está cheia de marcas de tiros. No dia seguinte, mais estrada. Pegamos a Transamazônica na direção oeste, de Altamira para Uruará. Quando a noite cai sobre o Xingu, buscamos caminhões traficando madeira ilegal. E achamos. Mesmo com a poeira na escuridão, dá para ver as toras. Alcançamos o caminhão. Passamos, andamos bastante e fomos bem lá para frente. Fizemos o retorno, então a gente teria que cruzar o caminhão de novo. Não cruzamos. Já faz tempo que a gente está voltando. Ele deve ter se tocado do que estava acontecendo e escondeu o caminhão em alguma saidinha aqui da Transamazônica. Sabe-se lá quando ele vai se sentir seguro para sair de novo. Mas naquela mesma noite, outros pegaram a estrada e caíram numa blitz. A gente flagrou vários caminhões com madeira. Esse carregamento de Massaranduba estava escondido num falso caminhão frigorífico. E esse outro, lotado de estacas de acapu, estava sem nota fiscal, o veículo totalmente irregular, o condutor inabilitado. Ultimamente aumentou bastante a frequência de madeira ilegal. Na madrugada de quinta passada, também na região, mais madeira ilegal foi apreendida em 3 operações que uniram órgãos estaduais e federais. A polícia investiga se as toras vinham de uma reserva ambiental, com árvores raras e centenárias. Operações como essas têm sido pouco frequentes no país.
De acordo com o levantamento da BBC Brasil, reproduzido pelo G1, o IBAMA aplicou, de janeiro até sexta passada, 29,4% a menos de multas ambientais, comparando-se ao mesmo período de 2018. Em relação às queimadas, até 23 de agosto desse ano, o Brasil como um todo registrou 78.383 focos de incêndio, 84% a mais do que no mesmo período do ano passado. Na quarta-feira passada, o IBAMA abriu licitação de compra de um sistema de alertas diários para se somar ao sistema DETER do INPE. No dia 1º de agosto, numa apresentação em que contestou as informações do INPE, o ministro do Meio Ambiente usou dados da empresa americana Planet, que fornece o tipo de serviço descrito no edital de licitação. A Planet já tem atuado no Brasil. Em nota ao Fantástico, o governo do Pará afirma que usou o sistema de monitoramento dessa firma por cerca de 1 ano, de graça, como teste. Mas que no fim de 2018 decidiu não comprar, porque a Secretaria Paraense de Meio Ambiente e Sustentabilidade avaliou que o monitoramento do INPE atende às necessidades e é gratuito. O Pará ainda adquire imagens da Planet, mas abriu mão do sistema de alertas completo. Em meio ao aumento recente de queimadas e desmatamento, quem estuda a floresta e lida com ela procura apontar caminhos. A gente tem que saber conciliar, o conhecimento tradicional com o conhecimento científico, a manutenção das florestas e das unidades de conservação que já existem hoje, com o desenvolvimento em cima das áreas que já estão abertas. Esse é o equilíbrio que a gente precisa buscar. É comum, como o presidente francês Emmanuel Macron fez essa semana, qualificar a Amazônia como pulmão do mundo. Mas isso está errado, porque a floresta consome praticamente todo o oxigênio que produz. O que a Amazônia faz é funcionar como uma grande reguladora do clima do planeta. Além de ser o habitat de cerca de 10 a 15% de todas as espécies da Terra. Essa biodiversidade fascina os estudiosos. Essa possibilidade de extrair valor econômico da nossa riquíssima biodiversidade, ela é concreta. Ela é muito mais rentável do que a economia de baixa produtividade da pecuária e da agricultura que se pratica na maior parte da Amazônia. O pior uso que você pode fazer de uma floresta rica em biodiversidade como a Amazônia é simplesmente derrubar, queimar e transformar em gás de efeito estufa. É uma burrice. Nós precisamos ser espertos e desenvolver metodologias para o uso sustentável da floresta amazônica e muitas experiências já mostraram que isso é possível, é altamente desejado pela sociedade brasileira.